Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos, nesta manhã de quarta-feira, da 20ª semana do tempo comum, recebermos como alimento espiritual esta palavra que nós acabamos de ouvir. De modo muito particular, nesta semana que rezamos pelas vocações consagradas, por aqueles homens e mulheres, por aquelas famílias que, ouvindo o chamado de Deus, decidiram segui-lo mais de perto. E seguindo Jesus mais de perto, receberam uma missão. Qual a missão do homem e da mulher consagrados a Deus? Serem pastores, serem pastorizas daquele rebanho que Deus os confiou. Porque você sabe, querido irmão, querida irmã, quando um homem, uma mulher, um casal consagra sua vida a Deus,
ele não se consagra para si mesmo, mas a graça da consagração é sempre em favor do irmão. Quando nós nos consagramos a Deus, seja na vida consagrada, um modelo novo, nas comunidades novas, nos institutos religiosos, seja na vida religiosa, um modelo mais antigo de vida consagrada, Deus chama-nos a sermos serviço para os irmãos. Nos chama para conduzir um povo, nos chama para levar o povo a experimentar o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Diante desta verdade, nesta quarta-feira, na sua infinita providência, Deus nos traz a riqueza desta palavra. Quando estamos ouvindo o profeta Ezequiel alertando os pastores de Israel a respeito do péssimo cuidado que eles tinham com o povo. Se nós mergulharmos neste capítulo do livro do profeta Ezequiel, o capítulo 34, assim como Deus exorta os pastores de Israel, porque eles não estão cuidando do rebanho, também Deus exorta cada um de nós, padres, irmãos, irmãs consagrados, religiosos e religiosas consagrados, que não estamos cuidando do povo como o povo merece ser cuidado. E o contexto histórico do livro do profeta Ezequiel é este: o povo está no exílio da Babilônia, o povo está sofrendo. Por quê? Por causa dos pastores. E quando nós falamos pastores, não pense que são os pastores de ovelhas, literalmente. Porque muitas vezes, quando nós ficamos presos somente na palavra, nós pensamos que Jesus, que Deus, ele corrige o pastor, aquele que está lá no campo cuidando da ovelhinha. Isso literalmente, mas nós sabemos que não. Sabemos que a Sagrada Escritura, ela não pode ser interpretada na sua literalidade. Porque senão nós caímos num radicalismo bíblico. E radicalismo bíblico torna-se um peso para nós. Nós precisamos sim viver a radicalidade evangélica, não o radicalismo. Porque o radicalismo mata, porque o radicalismo exclui, porque o radicalismo leva-nos ao julgamento. Agora a radicalidade, ela transforma a nossa vida. Porque na radicalidade, eu não vou exigir do outro a mudança. A radicalidade leva eu olhar para a minha vida, eu olhar para a minha conduta, eu olhar para a minha história e ser transformado. A radicalidade leva à transformação primeiro minha e depois, com a minha vida, todos aqueles que estão à minha volta serão transformados. Jesus, Deus, pede para nós hoje olharmos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, e nos perguntarmos: que tipo de pastores nós estamos sendo? No mês vocacional, que tipo de pastor eu sou enquanto padre? Que tipo de pastor você é enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe? Que tipo de pastores são os religiosos, religiosas, consagrados e consagradas? Que tipo de pastores são os leigos que estão à frente das comunidades, que têm responsabilidade na igreja, que têm responsabilidade no mundo, no trabalho? Que tipo de pastor é você? Bom pastor ou mau pastor? Nós somos pastores que buscamos somente o nosso interesse, ou nós olhamos as necessidades daqueles que Deus nos confia? Esta é a exortação de Deus por meio do profeta Ezequiel. Ai dos maus pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Eles
bebem o leite das ovelhas, vestem a sua lã, matam os animais gordos para se alimentar, mas não apacentam as ovelhas, não cuidam daqueles que estão sob os seus cuidados. E Deus exorta que Ele mesmo virá apacentar as ovelhas que nós, maus pastores, não estamos cuidando. Quando o profeta Ezequiel anuncia essa exortação, ele está falando primeiro para os reis de Israel, que tornaram-se péssimos pastores. Os reis de Israel deixaram de ter o coração de pastor, a exemplo de Davi, que, como nos ensina o livro do profeta Samuel, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Hoje nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, diante do chamado, diante da vocação, diante do mistério maravilhoso que Deus nos confiou, sermos colaboradores na obra salvífica da vida dos irmãos. Ele nos chama a sermos bons pastores, a exemplo do seu próprio Filho Jesus. O Salmo 22 vai dizer: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E você sabe que o bom pastor, o pastor que nos conduz, o pastor que nos alimenta, o pastor que nos dá água, o pastor que nos protege, o pastor que nos dá vida, o pastor que prepara tudo para nós, este pastor chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele dá a vida em abundância, como nos ensina São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E para que nós tenhamos vida em abundância, nós precisamos ser como Jesus. Aqui está o sentido de toda a consagração: ser com Deus, estar unido a Deus, fazer, trabalhar com Deus, para que nós não busquemos o nosso interesse, para que nós não busquemos as nossas necessidades, mas que nós possamos olhar as necessidades daqueles que estão longe do amor e da graça de Deus. Nós, enquanto consagrados e consagradas, padres, religiosos e religiosas, nós batizados, precisamos entender que somos pastores uns dos outros, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos zelar uns pelos outros, não buscar só o meu interesse, não é cada um no seu quadrado, ado, não. Nós olharmos as necessidades daquele que está ferido, aquele que está machucado, aquele que está abandonado, aquele que está triste, aquele que está extraviado, e ir ao encontro desses irmãos, para trazê-los para Deus, de modo especial nos dias de hoje, quando cada um só quer cuidar do seu interesse. Ah, se aqui no meu cantinho tá bom, o resto que se exploda. Muita gente vive assim, e muita gente boa, hein? Muita gente que vai na igreja, muita gente que reza, muita gente que vai à missa, muita gente que comunga, muita gente que consagrou a vida, muita gente que foi ordenado padre, só está preocupado com o seu interesse. E hoje a palavra de Deus vai dizer para nós: Deus não te chamou para você cuidar do seu interesse, viu? Deus nos chamou para cuidarmos dos interesses do reino, pelas almas que estão sendo perdidas por falta de pastores e de bons pastores. Isso nós vemos, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho. Hoje o Evangelho
Jesus vai trazer a parábola daquele homem que tinha uma vinha. E ele sai para chamar trabalhadores para a sua vinha. E a palavra vai dizer para nós que este homem, ele saiu de manhãzinha, de madrugada. Ele saiu às 9 da manhã. Ele saiu ao meio-dia. Ele saiu às 3 da tarde. E ele saiu às 5 horas da tarde. Para chamar pessoas para trabalhar na sua vinha. Para trabalhar naquele lugar que é para dar vida. Esta parábola Jesus conta nesta quarta-feira para mostrar a beleza do chamado que Deus fez a cada um de nós. O nosso chamado primeiro, a santidade, a consagração do batismo. Depois, o chamado específico, a consagração à vida religiosa, à vida consagrada. Jesus conta esta parábola dizendo: Deus, Ele nos chama a trabalhar no seu reino, porque a vinha é a imagem do reino de Deus. E ao mesmo tempo, a vinha é este lugar que nos leva para o céu. Quando nós trabalhamos para Deus, queridos irmãos e irmãs, de coração aberto, felizes, realizados, saiba, nós teremos o reino dos céus já aqui na terra. Deus, Ele chama trabalhadores para o reino. De manhãzinha, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. Deus chama todos os momentos. Deus chama em todas as situações. O grande problema é que nós nem sempre damos ouvido ao chamado divino. E aqui, nestes 5 momentos de chamado, Deus mostra a primeira missão que os consagrados, consagradas possuem. O primeiro trabalho do homem e da mulher consagrado a Deus não é fazer coisas, mas estar com Deus. Ser consagrado primeiro é com o sagrado, unido ao sagrado. E quando nós vemos estes 5 chamados em horários diferentes, querido irmão, querida irmã, a espiritualidade cristã mostra o ofício primeiro dos consagrados, que é a oração. Não sei se você sabe, todo padre, todo religioso, religiosa, consagrado, consagrada, ele tem um trabalho muito particular, que é rezar o ofício divino. Ofício, você sabe, é trabalho. E divino, você sabe, trabalho divino, é a oração. Esta é a primeira missão do consagrado, do consagrada, do padre, do monge, do religioso, da religiosa. É a oração. Jesus, quando ele sai, 5 momentos distintos para chamar pessoas para o reino de Deus, ele mostra que o consagrado, a consagrada, o monge, o padre, ele precisa rezar o ofício divino, também chamado liturgia das horas, que também é dividido por horas de oração. Nós rezamos a oração da madrugada, que podemos chamar de o ofício das horas. Nós rezamos a oração da manhã, as laudes. Rezamos a hora média, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Rezamos as vésperas, no final do dia, e as completas, a oração da noite. 6 momentos de oração, que Jesus condensa em 5 chamados. Chamou o primeiro de manhãzinha, depois às 9 da manhã, depois às 3 da meio-dia, depois às 3 da tarde, depois às 5 da tarde. E no final do dia, ele deu o pagamento. Aqueles homens que foram trabalhar na sua vinha. O maior trabalho do consagrado, da consagrada, do padre, do religioso, da religiosa, saiba, o maior trabalho, primeiro, é a oração.
Não existe trabalho mais importante dentro da espiritualidade cristã do que a oração. Nós podemos fazer tudo, queridos irmãos e irmãs. Nós podemos carregar pedra, nós podemos mover a igreja de um lado para o outro. Se nós não rezarmos, não serve de nada este trabalho. Nós precisamos ser homens e mulheres orantes, porque é a oração que transforma o coração do povo, é a oração que apacenta o povo, é a oração que faz o povo se alimentar. Não adianta nada o povo ter comida e só comida material. Se não tem comida espiritual, morre de fome. Morre de fome. Porque tem gente que se preocupa só com o estômago, e por isso está desse tamanho. A dona redonda, o dono redondo, o rei momo. Só se preocupa com comer, com comer, com comer. E a oração, onde está? Isso para nós religiosos, padres, mas para você também. Porque lembra, pelo batismo, você também é consagrado. E o alimento que mais sustenta, sabe o que é? A oração e a Eucaristia. Quantos santos na igreja, queridos irmãos e irmãs, passaram anos sem comer nada, somente se alimentavam da Eucaristia. Quantos santos! E talvez você vai dizer: ai padre, mas eles eram santos. Eles eram santos depois de morrer, que foi reconhecido e foi santificado, beatificado, canonizado. Mas aqui na terra eles eram homens de carne e osso, que nem eu e você. E foi por meio da vida de oração que eles alcançaram um grau da santidade. Se nós não rezarmos, dificilmente nós seremos santos. Se nós não rezarmos, dificilmente seremos bons pastores. Se nós não rezarmos, nós ficaremos sempre murmurando, sempre reclamando, sempre falando mal, sempre criticando, sempre julgando os outros. Foi o que nós ouvimos no Evangelho. Na parábola que Jesus conta, na parábola do reino. Lembra? Jesus diz: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada. E você sabe que, de acordo com o ensinamento dos santos padres da igreja, o reino é o próprio Jesus. O reino se identifica com Jesus. Depois, os santos padres nos dizem que o patrão também é a imagem do próprio Jesus, porque é Jesus que chama, é Jesus que passa à beira do caminho, como passou no mar da Galileia, chamando Pedro, Tiago, João, André. É Jesus que passa na coletoria de impostos e chamando Mateus. É Jesus que passa e nos chama para o seu serviço, cada um numa hora, cada um num momento, cada um numa situação. Mas ele não deixa de chamar-nos para servirmos os irmãos, para sermos bons pastores. O grande problema é que nós arrumamos desculpas. Ninguém nos chamou para trabalhar. Eu pergunto: você ajuda o trabalho na tua paróquia, no teu bairro, na tua cidade? Porque Deus nos convida a darmos testemunho cristão no dia a dia da nossa vida. Precisamos crescer no trabalho, mas lembra, primeiro, no ofício orante, num trabalho de oração. Não adianta fazer coisas se nós não estamos em comunhão com Deus, consagrado a Deus. Não adianta nada. Se não tem oração, não tem cristão. Sem oração não tem cristão. É cristão meia tigela. Qualquer dificuldade já reclama. Qualquer problema já vai embora, já abandona a igreja. Ai, o padre errou, eu não quero mais saber da igreja. Ai, o irmão errou, eu não quero mais saber da igreja. Esse aí é o cristão meia tigela. O cristão sem oração. O cristão sem oração reclama até quando ganha aquilo que precisa. Você sabia disso?
O Evangelho vai dizer, Jesus contratou cada um num horário. Com os primeiros, ele contratou o serviço, uma diária por uma moeda de prata. E todos os outros, o patrão disse, eu vou dar o que é justo. Ele não acertou valor nenhum com os demais. Ele acertou o valor apenas com os primeiros, os da primeira hora, aqueles que se acham bom. Você conhece aquelas pessoas que se acham boas só porque elas chegaram primeiro? Eu comecei a trabalhar primeiro, eu cheguei na missa primeiro, eu que fundei esta igreja, eu cheguei nesta igreja primeiro. Esses aí são os operários da primeira hora, os que se acham melhor que os outros. E por isso Jesus diz, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque no reino de Deus não tem distinção, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Você não é melhor do que ninguém. E se bobear, você é pior que todos. Os que chegaram primeiro, na hora do pagamento, o que eles fizeram? Reclamaram até do pagamento. Reclamaram até da graça que eles receberam. Uma moeda de prata. Eles falaram, nossa! O Senhor vai nos igualar a eles que chegaram depois? Nós ficamos o dia inteiro no sol trabalhando, cansado. E o Senhor vai nos dar uma moeda de prata, o mesmo que deu para esse aqui que chegou por último? E o patrão diz, sim. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Ou você está com inveja que eu sou bom? Eu estou sendo justo. Muitas vezes, irmãos e irmãs, eu e você somos assim. Na nossa família, no nosso trabalho. Muitas vezes nós consagrados somos assim. Na nossa comunidade, na nossa congregação. Muitas vezes nós padres somos assim. No nosso presbitério, lá no grupo que nós nos reunimos, na paróquia que trabalhamos, com um irmão padre que mora conosco. Muitas vezes nós somos assim. Achamos que nós somos melhores que os outros. E fazemos daquele lugar um lugar de maldição. Porque ficamos reclamando. Eu ganhei só uma moeda de prata. Eu ganhei só uma coisinha. Eu não fiz... A ladainha do capeta. Mesmo ganhando, reclamamos. Deus nos cumula de bênçãos e nós reclamamos. Deus nos dá tudo o que precisamos e reclamamos. E hoje, Jesus vai dizer para nós que se nós quisermos verdadeiramente sermos bons pastores, sermos bons cristãos, sermos bons padres, bons consagrados, nós não podemos mais ficar nesta realidade de murmuração, olhando para nós. Nós murmuramos porque olhamos somente para o nosso umbigo. E muitas vezes, irmãos, o nosso umbigo nem é umbigo. O nosso umbigo é uma cratera, é um vulcão, é um buraco desse tamanho que nós nos perdemos lá dentro. Não é nem um umbigo, é uma cratera. E nos perdemos olhando para nós. Precisamos hoje pedir a Deus esta graça de entender que na lógica divina, o último torna-se o primeiro e o primeiro torna-se o último. A lógica de Deus não é a lógica do homem, porque tudo é graça de Deus. Tudo que nós recebemos não é mérito nosso, queridos irmãos e irmãs. Deus, Ele não nos chamou para servir o seu reino, porque nós somos bons. Lembra, o bom é Deus. Por acaso estás com inveja porque eu estou sendo bom? No reino de Deus, todos nós somos iguais. O patrão, ele não faz distinção de horário. Ele não faz distinção do momento que você começou a caminhar na tua pastoral, na tua igreja, na tua paróquia.
Deus não faz distinção na hora em que você decidiu deixar tudo e ingressar na vida religiosa, na vida consagrada. Tem pessoas que foram chamados desde criança para ser padre, para ser irmão, para ser irmã consagrado, religioso, religiosa. Tem pessoas que Deus chamou também desde pequeno, mas a sua resposta foi mais tarde. A sua resposta foi mais tarde. Não é vocação tardia, é resposta tardia. Eu digo isso por experiência própria. Eu, querido irmão, querida irmã, eu entrei para o seminário para ser padre com 33 anos de idade. 33. Eu fui ordenado padre com 43, 10 anos depois. Muita gente, quando me via no seminário com 33 anos, dizia: nossa, você é vocação tardia? E eu respondia: não. A minha resposta foi tardia, porque a minha vocação Deus já colocou desde o ventre da minha mãe, como nos ensina o profeta Jeremias. Desde o ventre materno Deus me chamou, só que eu respondi tardiamente. Não importa a hora que você respondeu para Deus, lembra aquilo que o salmista nos ensina: mesmo no tempo da velhice dareis frutos cheios de folha e seiva verdejantes que sustentam os irmãos. Não importa o tempo, não importa a hora que você foi chamado e a hora da sua resposta, o importante é você responder positivamente para Deus e aceitar as graças que Ele nos dá de acordo com o seu querer. São Jerônimo, querido irmão, querida irmã, meditando este evangelho, São Jerônimo vai dizer assim: devemos ter em conta, queridos irmãos e irmãs, que no pagamento de um dia de trabalho, o denário, o salário que aqueles homens receberam era uma moeda. E São Jerônimo diz: naquela moeda não estava impresso a face de César, não estava impresso o leão, o mico dourado, a lontra, não estava impressa a onça, viu? Quando você recebe o pagamento aqui neste mundo, está impresso um animalzinho. Você vê lá a oncinha, a lontrinha, o leãozinho, o miquinho, a tartaruguinha. Na época de Jesus era a imagem de César. Jerônimo diz: para quem trabalha para Deus no seu reino, a moeda tem a imagem do rei. E o rei é o Rei Jesus, aquele que deu a vida por nós. Quando nós trabalhamos para Deus, o nosso pagamento, a moeda que recebemos, não é uma moeda material para ser usufruída neste mundo, mas é uma moeda espiritual que nos abre as portas do céu. Portas do céu que nos foram abertas pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A moeda de prata que o patrão acertou com os operários nada mais é do que a glória de Deus, do que o céu aberto para nós. Os teólogos também nos ensinam, queridos irmãos e irmãs, que participar do desígnio divino da salvação, trabalhar na vinha do Senhor, é ajudar os irmãos a se salvar. E eu, quando ajudo os irmãos a salvar-se, eu também me salvo, eu também me liberto, eu também me restauro. Olha só o que nos diz São Gregório Magno, meditando esta passagem evangélica,
Quem nesta vida só procura o seu próprio interesse, não entra na vida do Senhor. Trabalhar por Cristo significa desviar-se de tudo aquilo que nos impede de levar as almas dos nossos irmãos para Deus. Porque qualquer hora é hora para evangelizar. Qualquer hora é hora de trabalhar para a vinha do Senhor. Porque qualquer hora é hora de produzirmos bons frutos para o reino. Que nós possamos, iluminados por esta palavra, irmãos e irmãs, tomar a consciência e ocupar o nosso lugar neste grande projeto de amor que Deus tem neste mundo. Por meio do nosso batismo, todos nós nos tornamos consagrados. Por meio da nossa consagração específica, nos tornamos religiosos e religiosas, consagrados e consagradas. Nos tornamos pastores. Mas não para sermos maus pastores, usarmos da igreja, usarmos dos irmãos, não usarmos a nossa consagração para tirarmos proveito próprio, mas gastar a nossa vida em favor dos irmãos, para que assim nós possamos ter o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. Padre encerra esta reflexão lembrando que hoje a igreja celebra a memória facultativa de São João Eudes, doutor e apóstolo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. O padre deixou para falar de São João Eudes no final desta homilia, não porque ele não é importante, mas para você ver que na providência de Deus, tudo ele prepara para nós. Toda a liturgia de hoje que nós escutamos, ela vem ao encontro daquilo que São João Eudes buscou viver, ensinar e propagar. São João Eudes, queridos irmãos e irmãs, é um sacerdote do século XVII. E ele teve como primeira missão e apostolado propagar o reinado do coração de Jesus e o reinado do Imaculado Coração de Maria. Esses dois corações unidos. Este foi o apostolado maior de São João Eudes. Propagar o reinado do coração unido de Jesus e de Maria. O coração de pastor de Jesus e o coração materno de Maria são modelos para nós consagrados podermos ser bons pastores. E assim nos ensina a vida de São João Eudes. Este jovem, ele foi fruto da oração dos seus pais. Porque os seus pais, depois de longo tempo de casados, não conseguiam engravidar. Eles, em oração, suplicam a Deus a graça da maternidade e da paternidade. E São João Eudes foi fruto desta oração. E Deus lhe deu ao casal a graça do filho, João, que significa Deus tem piedade. João Eudes tornou-se um grande doutor e apóstolo dos dois corações. Mas ele teve uma missão também muito maior do que esta. O apostolado de João Eudes foi dividido em 3 momentos. O primeiro, a renovação e a formação do clero, dos seminários. Formar pastores, padres, segundo o coração de Jesus e o coração imaculado de Maria. Depois, evangelizar o povo simples, a zona rural. Este foi também apostolado principal de João Eudes. Trabalhar com a pastoral não urbana,
mas a pastoral rural, levando Jesus aos homens simples da roça. E por fim, ele difundir a espiritualidade miocárdia. E talvez você pergunte, padre, o que é espiritualidade miocárdia? É a espiritualidade dos corações. Porque você sabe, o músculo principal que o coração possui é o miocárdio. Espiritualidade miocárdia é a espiritualidade do coração de Jesus, é a espiritualidade do coração de Maria, que São João Eudes, como ninguém, no século XVII, pôde propagar. Homens, mulheres, padres, consagrados, consagradas, religiosos e religiosas, formados no coração unido de Jesus e de Maria, para trazer à humanidade a graça, a bênção e o poder que somente Deus pode nos dar. Eu encerro esta homilia, queridos irmãos e irmãs, pedindo de modo muito especial neste dia que Deus possa abençoar a comunidade Dois Corações, lá de Sorocaba, que tem como fundadora a Reinalda. Ela que tem também como padroeiro São João Eudes, que nos ensina esta oração, que eu concluo esta homilia. Na pequenez de minha alma, entrego-me inteiramente a vós e de vós tudo espero, ó Sacratíssimo Coração Unido de Jesus e Maria. Amém. Cheios de fé e confiança, coloquemos no altar do Senhor nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho.